Hoje nós vamos ler de Êxodo 25 até o 27. E aqui nós estamos vendo Deus dando uma orientação a Moisés com respeito ao que ele queria para ser adorado, respeitado e glorificado. E isso também hoje se aplica a nós. Eu sei que isso faz parte do passado, mas todas essas coisas, quem quer servir a Deus, ele continua e segue fazendo. Não somos perfeitos, mas podemos fazer e agradar a Deus naquilo que nós falamos e fazemos. Vamos pedir a direção? Meu Deus, eu quero apresentar o Senhor essa meditação e que daqui, desse livro, nós venhamos tirar o proveito de tudo quanto nós devemos ser e fazer para te agradar. Em tudo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, nas nossas ofertas, e que o Senhor se agrade de nós. Por isso eu peço que o Senhor fale conosco, meu Deus, e abre o nosso entendimento. Amém. E ele começa. Então, falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. O comentário diz: a oferta é vital para revelar fé e gratidão. O Senhor Deus libertou os israelitas do Egito, deu forças para vencerem os amalequitas, que nós vimos lá no capítulo 17, versículo 16, os protegia dos perigos do deserto, os sustentava com maná e ainda os conduzia rumo à terra prometida. Agora era momento de expressarem a fé, ofertando voluntariamente todo o material pedido por Deus para a construção do tabernáculo. Então, como que eu sei que eu tenho fé? A minha disposição que eu tenho para ofertar. Por isso que ele está falando que é voluntária, né? Não era exigida, não era obrigada, era voluntária. Assim também na igreja, onde você vai, você deve dar as suas ofertas voluntariamente, de acordo com o que a sua fé pede. Não é com o que você quer dar, ou o que você acha que deve dar, ou quando você considera os seus problemas muito grandes e você fala: mas eu não posso dar mais. Não, você dá o que a fé te pede para dar. E quando você faz isso, pode ter certeza que vai haver a lei do retorno. Deus vai fazer retornar para você. Mas não são minhas palavras, não estou tirando isso da minha cabeça. Está na palavra de Deus. E lá no Novo Testamento, o Senhor Jesus ensinou: dai e ser-vos-á dado. E quando há o retorno, nunca vem na mesma proporção. Vem sempre multiplicado. No 3. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro e prata e cobre, e azul e púrpura e carmesim e linho fino e pelos de cabra. Então, Deus, ele falou, ele especificou qual era a oferta. Não era, por exemplo, eu tenho ouro, mas vou dar cobre. Pronto, dei. É o resto. Não foi o melhor. Então, se eu tenho ouro, eu vou dar ouro. Se eu tenho prata, eu vou dar prata. Se eu tenho cobre, eu vou dar cobre. Se eu não tenho nada disso, mas eu tenho linho fino, vou dar o linho fino. Quer dizer, para cada pessoa ele estipulou, ele determinou o que a pessoa ia dar. E aí o comentário diz assim: ouro, prata e cobre. Além desses materiais nobres, seriam utilizados madeira, tecido finos, pedras preciosas e pele na construção do tabernáculo. O Altíssimo pediu aos israelitas o que ele mesmo havia concedido a eles quando os egípcios lhe entregaram bens no momento do êxodo, no capítulo 12, 36. Isso mostra que a oferta não é um simples detalhe, e sim a parte fundamental na comunhão com Deus. Deus havia dado, Deus estava pedindo, mas Deus não exigiu que eles devolvessem, sendo que tudo é de Deus, né? Deus pediu. E no 5, e peles de carneiro, tinta de vermelho, e peles de texugo, e madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedra de onix e pedra de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. O comentário diz: o Deus que habita no mais alto e sublime lugar, no céu dos céus, não quer apenas manter comunhão com o seu povo, mas também descer e morar com ele. Esse desejo começou no Éden, com Adão, quando ele o visitava todo fim de tarde, e agora, por meio do seu espírito, no tabernáculo,
demonstra novamente a intenção de estar junto ao povo. Da mesma forma, a pessoa batizada com o Espírito Santo se torna sua morada. Esse elevado privilégio a faz temer e tremer diante da tamanha grandeza. É tão forte, eu acho, esse versículo, porque Deus ele não necessitava ter que morar no meio de pecadores, pessoas cheias de falhas, mas ele queria. O desejo dele sempre foi esse, habitar junto com o povo. Se lá no princípio Deus desceu no Monte Sinai, depois pediu para fazer o santuário, né, o tabernáculo, para que ele pudesse habitar no meio do povo, agora nós estamos na era do Espírito Santo. Ele já não quer mais habitar numa construção, mas ele quer habitar dentro de nós. Por isso nós nos tornamos o seu tabernáculo. Tabernáculo temporário na terra, mas que depois nós vamos estar com ele eternamente, face a face. O 9. Conforme a tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo fareis. O comentário diz, assim como o tabernáculo foi feito conforme a orientação específica de Deus, toda obra realizada a ele deve seguir sua estrita direção. Fazer a vontade divina é sempre mais seguro para a nossa vida. É impossível que o nosso querer seja melhor que o do Senhor. No 10 agora. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-las de ouro puro por dentro e por fora e cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porá nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, nos lados da arca, para se levarem com ela a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho que eu te darei. A arca da aliança, né? Principal objeto do tabernáculo, ficaria guardada no Santo dos Santos, lugar da presença constante do Altíssimo. A arca seria feita de madeira de acácia, material extremamente difícil de ser trabalhado, devido aos nós que possui. Em seguida, seria revestida de ouro. A acácia representa a natureza humana, que é falha e rude, e o ouro, o esplendor, isto é, quando uma pessoa é cheia do Espírito Santo, o seu ser passa a ser revestido pela glória do Altíssimo. Então, nós somos o exemplo da arca, né? Quão difícil é o ser humano para se deixar moldar por Deus, né? E nós somos como um vaso de barro, falhos. Você já percebeu que a vida do ser humano, ele passa rápido, né? Hoje ele está aqui, amanhã ele pode morrer. Quantas pessoas com uma queda tão simples, às vezes, você vê que a vida dela foi embora. Então, o ser humano ele é frágil, assim como também a arca era feita de uma madeira, difícil de ser trabalhada, assim é o ser humano, frágil, fraco, mas ele é revestido de um ouro. No caso do ser humano, o apóstolo Paulo falou que somos vasos de barro a quem ele coloca o tesouro dentro dele. Não temos valor, mas passamos a ter valor quando temos o Espírito Santo. O valor deste mundo é diferente, né? O valor deste mundo está no cargo que ela possui, no título, na posição, nos dígitos, na conta. E para Deus isso não conta, isso para ele não é nada, porque quando o ser humano morre, aí você vê o verdadeiro valor do ser humano. É nada, não tem, porque ele morre e fica tudo aí. O dinheiro, o carro, a casa, a fama, tudo acaba, tudo cessa. E aí ele diz assim no 17... Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte e o outro querubim na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório. Fareis os querubins nas suas extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra, as faces dos querubins
estarão voltadas para o propiciatório, e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. O comentário diz assim: o propiciatório, a tampa da arca, seria feito de ouro puro, representaria o trono divino na terra, inclusive com a presença dos querubins como no trono celestial, Isaías 37:16. Os querubins ficariam com as asas e os olhos voltados para dentro da tampa, onde o Altíssimo se manifestaria ao sumo sacerdote. Isso mostra que quando fazemos do Senhor o centro de nossa vida e submetemos nossas vontades a Ele, o nosso interior também se torna um trono para o seu reinado e para a sua manifestação. Por isso que o que Deus exigia dos seres humanos que serviam a Ele era a santidade. Veja que a arca, aquela tampa, ela representa também o altar de Deus, né? Os querubins estão olhando para ela. Deus iria aparecer entre aqueles 2 querubins, numa forma de uma luz, e ali ele dava a direção. Hoje, também a nossa direção vem do altar. É do altar que o pastor fala, é do altar que sai a palavra de Deus, a direção de Deus. Então, quando nós ouvimos o homem de Deus falando, não é ele falando, não é o homem, é o próprio Deus dirigindo aquele homem a falar conosco. Ele pode ser cheio de falhas, mas ele é homem de Deus. Por isso, o respeito seu para com os homens de Deus, as mulheres de Deus, tem que ser sempre grande, porque eles são usados por Deus. Lembra de Davi? Nós vamos ler isso mais à frente. Davi tinha um respeito enorme por Saul. Mesmo Saul fazendo tudo errado, tendo caído, né? Mesmo ele estando naquelas condições, mas Davi manteve o respeito, o temor para com Saul, porque Saul foi ungido por Deus e ele que respeitava essa unção. Também farás uma mesa de madeira de acácia, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobri-la-ás com ouro puro. Também lhe farás uma coroa de ouro ao redor. Também lhe farás uma moldura ao redor da largura de 4 dedos, e lhe farás uma coroa de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas aos 4 cantos que estão nos seus 4 pés. De fronte da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais de madeira de acácia e cobri-lo-ás com ouro, e levar-se-á com eles à mesa. Também farás os seus pratos, e as suas colheres, e as suas cobertas, e as suas tigelas, com que se hão de oferecer libações, de ouro puro os farás. E sobre a mesa porás o pão da proposição, perante a minha face, perpetuamente. O comentário diz assim: na mesa da proposição haveria 12 pães que representariam as 12 tribos de Israel, distribuídos em 2 pilhas. Eles ficariam continuamente na presença do Altíssimo até serem substituídos por novos. Os pães trocados alimentariam os sacerdotes, simbolizando o sustento e a força de Israel. Essa mesa de pães aponta para o Senhor Jesus, que se ofertou como pão da vida, para ser o verdadeiro alimento para o seu filho. Aí você entende que o Velho Testamento, ele tem tudo a ver com o Novo, é uma continuação, e que o Novo Testamento, ele só tem sentido através do Velho, então tudo está ligado. Veja que o pão, ele representa o Senhor Jesus, representa também o sustento das tribos. Lembra que no Pai Nosso, o Senhor Jesus falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quer dizer, todos os dias nós vamos ter o sustento de Deus, Ele não vai deixar faltar. Agora o 31. Também farás um candelabro de ouro puro, de ouro batido se fará este candelabro. O seu pé e as suas hastes, e os seus corpos, e os seus botões, e as suas flores serão do mesmo. O comentário diz: o candelabro teria uma haste central e outras 3 de cada lado. Cada haste possuía um cálice com fogo, que iluminaria o interior do tabernáculo. Suas hastes, ornamentadas de botões, assemelham-se a uma frutífera árvore de amendoeira. O candelabro está relacionado ao Espírito Santo e à plenitude de suas
7 manifestações. Isaías 11:2 fala delas, que dá ao ser humano a beleza e os frutos de Deus. Vamos ver Isaías 11:2? E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E de temor do Senhor, 7. Então aquelas 7 copas onde se acendia o fogo, né, com azeite, aquele candelabro, ele iria trazer a luz para dentro do tabernáculo. Então representava a luz acesa. E ele representa os 7 espíritos, como nós lemos de Isaías. Lembra que as 10 virgens, 5 levaram azeite, elas eram prudentes. E as outras eram nécias, né? Não se preocuparam com azeite. Elas tinham todas as lâmpadas acesas, mas ia chegar uma hora que o azeite ia acabar. E de fato, daquelas nécias acabou. E acabou também a luz. Então, assim como aquela luz representa a chama da fé, a chama do Espírito Santo, no tabernáculo, jamais nenhuma daquelas copas poderiam se apagar. Então o sacerdote, ele tinha um ciclo de sempre ir lá ver se aquela luz tinha se apagado ou não, ou trazer a manutenção, né? Acrescentar azeite, nunca deixar faltar o azeite para também não faltar a iluminação. Assim somos nós, a manutenção da nossa fé, a manutenção da nossa vida espiritual. Você não pode levar, como diz, né, no francês, a sua vida espiritual à lavante, de qualquer forma, de qualquer jeito, achar que você pode buscar do seu jeito, da sua maneira. Não, tem o jeito certo, é o jeito de Deus. Às vezes a gente encontra pessoas na igreja que elas querem fazer tudo do jeito delas. Eu acho que deve ser feito assim, eu acho que deve ser feito assado, tem que ser desse jeito. E quando o pastor orienta, ela acha um exagero, ela acha que não deve ser bem assim, não é desse jeito. E aí o que acontece? A pessoa, se está na igreja, ela está ali vivendo o dia a dia da igreja, os propósitos da igreja, mas a vida dela não muda. Mas não muda porque ela não está fazendo como está orientado na palavra de Deus. Por exemplo, eu como pastor, eu posso estar aqui falando para você, lendo a Bíblia e expressar minha opinião a respeito do que eu estou lendo. Outra coisa é a gente estar lendo a Bíblia e ela está direcionando para você a orientação certa. Então não tem como fugir da orientação bíblica. Por isso que você tem que avaliar. Por exemplo, eu estou aqui falando para você, mas à luz da palavra de Deus, veja se o que eu estou falando está certo ou está errado. Porque eu posso estar errado, sou ser humano. Eu posso estar expressando uma opinião, minha opinião pode estar errada. Mas quando você avalia isso na palavra de Deus, se está de acordo, segue. Segue porque vai dar certo. Então, assim também, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela não pode fazer as coisas espirituais do jeito dela. Tem que ser como está orientado na palavra de Deus, para que a sua vida espiritual corra bem. No 32. E dos seus lados sairão 6 hastes. 3 hastes do candelabro de um lado dele e 3 hastes do outro lado dele. Numa haste haverá 3 copos, a modo de amêndoas, um botão e uma flor, e 3 copos a modo de amêndoa na outra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas no candelabro mesmo haverá 4 copos, a modo de amêndoas, com seus botões e as suas flores, e um botão debaixo de 2 hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo das 2 outras hastes que saem dele, e ainda um botão debaixo de 2 hastes, de outras hastes que saem dele. Assim se fará com as 6 hastes que saem de um candelabro. Os seus botões e as suas hastes serão do mesmo. Tudo será de uma só peça, obra batida de ouro puro. Também lhe fará 7 lâmpadas, as quais se acenderão para iluminar de fronte dele. Os seus espivitadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro os farás com todos esses vasos. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu modelo que te foi mostrado no monte. Então,
Deus especificou as medidas, o peso, o formato, tudo. Ele deu todas as indicações de como ele queria que fosse feito, né? Se você quer agradar a Deus, você tem que fazer exatamente como ele vai ser agradado. Então, por exemplo, eu acho que não deve ser usar tudo isso de ouro. Vou usar um pouco menos. Aí você está fazendo do seu jeito. Aí eu não acho que esse vaso tenha que ser de ouro. Ele pode ser de cobre, né? É mais barato. Só vai ser usado uma vez ou outra. Vou fazer de cobre. Não. Tem que ser feito como ele orientou. Quer dizer, tudo tem que ser de acordo com o que Deus pediu, né? A orientação. E ele falou, atenta para que faças conforme o seu modelo. Quer dizer, tenha atenção, não faça diferente do que eu falei. O comentário diz assim, ó, espevitadores e apagadores eram utensílios que fariam a manutenção no candelabro. Eram usados pelo sacerdote na limpeza e no ajuste dos pavios. Isto é, para que o candelabro ficasse continuamente aceso, não bastava repor o azeite. Era necessário também cuidado para não permitir acúmulo de fuligem nos recipientes. Aí você diz, mas é para limpeza, precisa ser de ouro puro? Não, vamos fazer de prata, vai ficar bonito de prata também, né? Não, tinha que ser conforme Deus havia dito. Aí você vê o porquê que nós temos que seguir a orientação bíblica. Você tem que fazer conforme vai agradar a Deus, não pode ser do nosso jeito. Esse capítulo foi muito forte, né? Porque ele nos traz um respeito, um temor com as coisas de Deus e também nos ensina que a gente não pode fazer do nosso jeito, da nossa maneira. Será que você tem feito a obra do seu jeito? Vamos aqui refletir um pouco, né? Aquelas 10 virgens, o que você acha? As nécias fizeram do jeito certo, do jeito de Deus, ou fizeram do jeito dela? Se tivesse feito do jeito de Deus, nunca iria faltar o azeite, porque não faltou para as 5 prudentes. Elas, na verdade, fizeram do jeito delas. Acharam que não era tão necessário carregar e talvez, olha, o noivo vai chegar cedo, eu tenho aqui a lâmpada acesa, nem vai precisar, não vou gastar com isso agora. Então ela não considerou importante obedecer a palavra. O resultado, quando o noivo veio, aquelas 5 nécias tinham saído para comprar azeite, porque agora tinha que ter, né? As lâmpadas se apagaram e as prudentes não quiseram dar do azeite delas. Então, quando o noivo chegou, as prudentes entraram com o noivo para a ceia, né? Casaram-se, conseguiu, né? Venceram. E as prudentes, quando chegaram, encontraram a porta já fechada. Então, elas bateram para querer entrar e o noivo falou, não vos conheço, apartai-vos de mim. Quer dizer, elas ficaram para fora, elas perderam a chance, elas desperdiçaram a oportunidade. Agora eu quero que você reflita com respeito à sua vida, eu vou refletir com respeito à minha. Se eu não tenho sido essa virgem, né, nécia, e eu não estou obedecendo, fazendo conforme a palavra de Deus orienta, eu vou avaliar a mim, você avalia você. Veja se você também não tem sido uma das virgens nécias ou se você tem sido das virgens prudentes. Quem você tem sido? Você tem obedecido? Você tem feito conforme Deus tem te orientado? Se isso está acontecendo, né? Você está fazendo conforme Deus te orienta? A paz. A sua consciência, ela te afirma que você está em paz, que está tudo bem. Mas se não tiver, corra atrás, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você. Dê o seu gosto, faz seu comentário, porque o tema de hoje foi forte. Eu não consegui completar os capítulos todos não, mas os próximos vídeos a gente faz. Fique bem.